Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar que o Deus invisível é bem visível. É um paradoxo, né? É lógico, é zoeira mesmo esse título, mas eu vou falar uma coisa séria. Tem a ver com alguns vídeos que eu já gravei sobre esse tema, falando que como os deuses são criações humanas. E já que vivemos no Brasil, um lugar onde a maioria é monoteísta e principalmente cristã, claro que tem uma influência também do judaísmo, mas a maioria que é cristã acredita no livro chamado Bíblia e dizem que segue ao Deus da Bíblia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa construção que eu já falei em outros vídeos, já mostrei alguns livros, inclusive eu sugiro aquele livro Uma Outra História das Religiões. Tem o livro Jeová ou Javé e sua Averá, ou a sua Xera, também fala sobre essa fusão, essa mudança do paradigma nos povos antigos, principalmente nos povos hebreus, quando tiraram do panteão cananeu o Deus Javé, transformaram no Deus único. Foi uma mistura com outros, lógico, e tinha uma esposa e depois deixaram de lado. Muito bem, esse aqui é o Deus da Bíblia. Esse aqui, ó, é o Deus que vocês chamam de invisível, que as pessoas chamam de Deus invisível. É esse aí, ó. Estão vendo? É esse aqui que é o Deus da Bíblia, ó. É esse aqui, ó. Que ele é bem visível. Tá vendo aqui, ó? O Deus cananeu, ele retratado como um pai sábio e idoso. Foi muito importante nos primórdios da religião israelita. Foto reprodução. Essa aqui é uma foto do Deus El, que é o Deus da Bíblia, que foi modificado, lógico. Muito bem, gente, mas antes, já que estamos falando de Deus, e claro, numa perspectiva histórica, lógico, né? Uma construção histórica, e não numa perspectiva devocional, não, de crença, não. Mas, já que estamos falando disso, eu vou botar aqui uma música gospel boa, de qualidade, certo? Não é Léa Medonha, não é Chatiane, não é Aline Berros, não, mas é algo bom que vocês vão escutar aqui, tudo bem? E daqui a pouco eu volto. José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi para casa de Potifar, o eunuco de Faraó. A igreja comigo! Eunuco de Faraó, eunuco de Faraó. Foi para casa de Potifar, eunuco de Faraó. Amém, irmãos? Muito bem, vocês escutaram aí uma música ótima, maravilhosa. Vocês escutaram aí. Agora vamos falar sério, tá? Porque o canal aqui é sério, a gente zoa. O canal aqui é sério, pô. Não ria, por favor, não ria. Olha só. Vou colocar a matéria aqui para vocês. Já falei isso outras vezes, já citei outras fontes. E aqui só mais uma coisa corroborando aquilo que nós falamos. E lembrando que isso não é de agora não, tá, gente? Basta você estudar que você vai saber. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Vamos aqui à matéria. Deus bíblico pode ser fusão de vários deuses pagãos, dizem especialistas. Alguém pode dizer assim, ah, mas aí está dizendo pode, não está dizendo que é, então não é. Não, não é assim. Uma linguagem acadêmica, uma linguagem científica vai ser assim. Ah, mas em uma pesquisa histórica também tem linguagem científica? Claro, meu filho, que ciências humanas também segue o método científico. E numa pesquisa séria, você vai ver sempre assim, especialistas concluíram, devido a essas evidências, que o caminho pode ser esse, tipo isso. Ou então, os dados apontam que o parecer é tal. Nunca algo assim tão taxativo. Não é algo dogmático, certo? Isso aqui está numa linguagem científica. Então, continuando. Deus bíblico pode ser fusão de vários deuses pagãos, dizem especialistas. Personalidade e atributos de Javé são compartilhados com outras divindades do Oriente. Claro, a divindade veio de lá, né? Pai celestial, El, jovem guerreiro Baal e até senhora Axera ou Azerá teriam sido influências. A afirmação pode soar desrespeitosa para os judeus ou cristãos. Não é desrespeitosa, não, é realista. Mas não está muito longe da verdade. Claro que não. Basta ler outros livros também. Javé, o Deus do Antigo Testamento, parece ter múltiplas personalidades. Para ser mais exato, especialistas que
que estudam os textos bíblicos leem antigas inscrições encontradas nos arredores de Israel e escavam sítios arqueológicos. Estão reconhecendo a influência conjunta de diversos deuses pagãos antigos no relato de Javé traçado pela Bíblia. Vamos lá. A ideia não é demonstrar que o Deus bíblico não passa de mais uma montagem da mitologia, mas a verdade é essa. Os pesquisadores querem apenas entender como elementos comuns à cultura do antigo Oriente Próximo e principalmente da região onde hoje fica o Estado de Israel, os territórios palestinos, o Líbano e a Síria, contribuíram para as ideias que os antigos israelitas tinham sobre os seres divinos. As conclusões ainda são preliminares, mas há bons indícios de que Javé é uma fusão entre um deus idoso paternal e um jovem deus guerreiro com pitadas de outras divindades, uma delas do sexo feminino. Lembrando, gente, leia o livro. Vou ver se eu consigo deixar o link disponível para vocês baixarem, que é um livro em PDF sobre um livro, acho que um artigo, uma coisa assim, sobre Jeová e sua Ashera. Muito bom. Esse livro vai contar um pouquinho sobre isso também. Gente, o Deus bíblico tinha uma esposa. Aqui, ó, que eu mostrei agora no início, ó, o Deus cananeu, ele foi de onde veio. E eu já mostrei naquele livro uma outra história das religiões, que esse Deus aqui foi transformado no Deus bíblico, certo? Aqui, ó, o Deus cananeu, ele, retratado como um pai sábio e idoso, foi muito importante nos primórdios da religião israelita. O ponto de partida dessas análises é o fundo cultural comum entre o antigo povo de Israel e seus vizinhos e adversários, os cananeus, moradores da terra de Canaã, como era chamada a região entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo em tempos antigos. A Bíblia retrata os israelitas como um povo quase totalmente distinto dos cananeus, mas os dados arqueológicos revelam profundas semelhanças de língua, costumes e cultura material. A língua de Canaã, por exemplo, era só um dialeto um pouco diferente do hebraico bíblico. Memórias de Ugarit. Os cananeus não deixaram para trás uma herança literária tão rica quanto a Bíblia. No entanto, poucos quilômetros ao norte de Canaã, na atual Síria, ficava a cidade-estado de Ugarit, cuja língua e cultura eram praticamente idênticas às de seus primos do sul. Ugarit foi destruída por invasores bárbaros em 1200 antes da Era Comum, mas os arqueólogos recuperaram numerosas inscrições da cidade, nas quais dá para entrever uma mitologia que apresenta semelhanças e diferenças impressionantes com as narrativas da Bíblia. Por isso, Ugarit é uma parte importante do fundo cultural que mais tarde daria origem às tribos de Israel. Resume Christine Hayes, professora de estudos clássicos judaicos da Universidade de Yale, Estados Unidos. Uma das figuras mais proeminentes nesses textos é El, ou conhecido como El, nome que quer dizer simplesmente Deus nas antigas línguas da região, mas que também se refere a uma divindade específica, o patriarca ou chefe da família de deuses. Patriarca é a palavra-chave. O El de Ugarit tem paralelos muito específicos com a figura de Deus durante o período patriarcal, retratado no livro de Gênesis e personificado pelos ancestrais dos israelitas Abraão, Isaac e Jacó. Lembrando, gente, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, que na verdade esse Deus foi fundido, o Deus El e o Deus Javé, certo? Tem coisas mais recentes do que esse texto, do que essa reportagem aqui, essa matéria aqui importante, mas isso aqui já mostra que sim, houve uma fusão de deuses antigos que transformaram no Deus bíblico. Nesses textos da Bíblia há, por exemplo, referências a El Shaddai, literalmente El da montanha ou El da montanha, embora a expressão normalmente seja traduzida como Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo, e El Olam, Deus Eterno. O curioso é que na mitologia ugarítica ele também é imaginado vivendo no alto de uma montanha e visto como um ancião sábio de vida eterna. Tal como os patriarcas bíblicos, ele é uma espécie de nômade vivendo numa versão divina da tenda dos beduínos. E mais importante ainda, ele tem uma relação especial com os chefes dos clãs, tal como Abraão, Isaac e Jacó. Ele os protege e lhes promete uma descendência numerosa. Ora, a maior parte do livro de Gênesis
é o relato da amizade de Deus com os patriarcas israelitas, guiando suas migrações e fazendo a promessa solene de transformar a descendência deles num povo mais numeroso que as estrelas do céu. Israel ou Israías. Outros dados mais circunstanciais traçam outros elos entre o Deus do Gênesis e ele. Num dos trechos aparentemente mais antigos do livro bíblico, Deus é chamado pelo epíteto poético de touro de Jacó, frase às vezes traduzida como poderoso de Jacó, enquanto a mitologia ugarítica compara ele frequentemente a um touro. Finalmente, o próprio nome do povo escolhido, Israel, originalmente dado como alcunha ao patriarca Jacó, carrega o elemento ele. Lembra Ayrton José da Silva, professor de Antigo Testamento do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Lembrando, gente, essa expressão touro de Jacó aparece na Bíblia. Por quê, hein? Porque o touro também era uma das formas variadas do Deus El. Algumas, como aquela que eu mostrei agora há pouco, parecia um sábio, mas às vezes aparecia como um touro. E claro que os tradutores, na malandragem, traduzem por poderoso de Jacó. São bem o 7-1 esse pessoal da Sociedade Bíblica. Vamos continuar. É o nome do Deus cananeu é o nome do Deus cananeu, mais um indício de que Israel surge dentro de Canaã por um processo gradual, diz Silva. Ele argumenta que, se Javé fosse desde sempre a divindade dos israelitas, o nome desse povo seria Israías. Isso porque o elemento adaptado como Ias, em português algo como Yahu, era em hebraico uma forma contrata do nome Javé. Curiosamente, o elemento se torna dominante nos chamados nomes teofóricos, ligados a uma divindade, dados a israelitas no período da monarquia a partir dos séculos 10 e 9 antes da Era Comum. E esse nome, provavelmente Yavé em hebraico, a sonoridade original foi obscurecida pelo costume de não pronunciar a palavra por respeito. É um enigma e tanto. As tradições bíblicas são um tanto contraditórias, mas pelo menos uma fonte das escrituras afirma que Javé só deu a conhecer o seu verdadeiro nome aos israelitas quando convocou Moisés para ser seu profeta e arrancar os descendentes de Jacó da escravidão no Egito. A Moisés, Deus diz que apareceu a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. O problema é que ninguém sabe qual a origem de Javé, o qual nunca parece ter sido uma divindade cananeia, exatamente como diz o autor bíblico. Bom, segundo que a fonte interna, ou seja, é evidência apenas interna, esse Deus teria aparecido para Moisés, também que nunca existiu, não há evidência de Moisés, que ele só se deu a conhecer pelo nome verdadeiro a Moisés. Para quê? Para parecer que não foi uma divindade cananeia, mas se você pegar os elementos anteriores à história do Moisés, você vai ver sim que esse Deus ele veio de outra nação, ou seja, era um Deus dos cananeus que foi adaptado. Mas agora, como é que Deus se manifesta a Moisés pelo verdadeiro nome e esse nome ninguém sabe como é que se pronuncia? História para boi dormir, né, gente? Continuando. Senhor do deserto. A esmagadora maioria dos arqueólogos e historiadores modernos não coloca suas fichas no êxodo maciço de 600 mil israelitas, sem contar mulheres e crianças do Egito, por dois motivos: a semelhança entre Israel e os cananeus e a falta de qualquer indício direto da fuga. Mas muitos supõem que um pequeno componente dos grupos que se juntaram para formar a nação israelita tenha sido formado por adoradores de Javé que acabaram popularizando o culto. Quem seriam esses primeiros javistas? Uma pista pode vir de alguns documentos egípcios que os chamam de Shazu, algo como nômades ou beduínos. 2 ou 3 inscrições egípcias mencionam um lugar chamado Yavé do Shazu. Aí está o tetragrama ali, né? O que para alguns especialistas parece ser Javé ou Shazu. Talvez sim, talvez não. Não temos como saber ao certo, diz Mark F. Smith, pesquisador da Universidade de Nova York, e autor do livro A História Antiga de Deus, ainda sem tradução para o português. É menos provável que o culto a Javé venha de dentro da Palestina e da Síria, e um pouco mais plausível que ele tenha se originado em certas regiões da Arábia, diz Ayrton da Silva. Mark Smith lembra que algumas das passagens poéticas consideradas as mais antigas da Bíblia, dos livros dos Juízes e dos Salmos, por exemplo, referem-se ao lar de Javé em locais denominados Teimã ou Parã.
Aparentemente são áreas desérticas apropriadas para a vida do nomadismo. Muitos especialistas localizam essa região no que seria o noroeste da atual Arábia Saudita, ao sul da antiga Judá, parte mais meridional dos territórios israelitas, diz Smith, o guerreiro divino. Seja como for, quando Javé entra em cena com seu nome oficial durante o êxodo bíblico, a impressão que se tem é que ele já absorveu boa parte das características de outro deus cananeu, Baal ou Baal, literalmente senhor, mestre e, em certos contextos, até marido, um guerreiro jovem e impetuoso que acabou assumindo na mitologia de Ugarit e da Fenícia, atual Líbano, o papel de comando que era de ele. Indícios dessa nova personalidade de Deus sugerem no fato de que, pela primeira vez na narrativa bíblica, Javé é visto como um guerreiro, destruindo os carros de guerra e cavaleiros de Faraó, e mais tarde guiando as tribos de Israel à vitória durante a conquista da terra de Canaã. Tal como Baal, Javé é descrita como cavalgando as nuvens e trovejando. E mais importante ainda, uma série de textos bíblicos falam de Deus impondo sua vontade contra os mares impetuosos, como no caso do Mar Vermelho, em que as águas engolem o exército egípcio por ordem divina, ou derrotando monstros marinhos. Claro, isso aqui está dentro da história, não que eles tiveram saído do Egito, porque os textos que talvez seriam uma referência ao Javé, não provam que eles estiveram no Egito, ainda mais que as autoridades egípcias falam, ou melhor, egiptólogos sérios falam veementemente que nunca houve uma escravidão de hebreus em massa no Egito. Então esquece, mas aqui está falando dentro da narrativa, mostra esse lado guerreiro da divindade, mais uma mescla com outra divindade. Vou continuar aqui. Há aí uma série de semelhanças com a mitologia cananeia sobre Baal, o que derrotou em combate o deus monstro marinho Yan. O nome quer dizer simplesmente mar em hebraico, ou o rio personificado. Na mitologia do Oriente Próximo, as águas marinhas eram vistas como símbolos do caos primitivo, e por isso tinham de ser derrotadas e domadas pelos deuses. Javé também é associado à chuva e à fertilidade da terra, pelos antigos autores bíblicos, atributos que aparecem entre as funções de Baal. Há, porém, uma diferença importante entre os dois deuses. Outra narrativa de Ugarit fala do assassinato de Baal pelas mãos de Mot, o deus da morte, e da ressurreição do jovem guerreiro, provavelmente uma apresentação mística do ciclo das estações do ano, essencial para a agricultura, já que Baal era um deus que abençoava a lavoura. O lado guerreiro de Javé é talvez o mais difícil de aceitar para a sensibilidade moderna. Quando os israelitas realizam a conquista da terra de Canaã, a ordem dada por Deus é de simplesmente exterminar todos os habitantes, e às vezes até os animais, embora em alguns casos os homens de Israel recebam permissão para transformar as mulheres dos inimigos em concubinas. Textos de outra nação da época. Os moabitas, habitantes de Moabe, a leste do Jordão, ajudam a lançar luz sobre esse costume aparentemente bárbaro. Um monumento de pedra conhecido como a Estela de Messa, nome de um rei de Moabe em meados do século IX antes da Era Comum, fala ironicamente de uma guerra de Messa com Israel, na qual o rei moabita, por ordem de seu deus Quemosh, decreta o harém ou interdito. O herém, quer dizer, o herém ou interdito. Eu falei harém, desculpa, gente. E o herém nada mais é do que a execução de todos os prisioneiros inimigos como um ato sagrado. Tratava-se, portanto, de um elemento cultural de toda a região. O lado feminino. Se a múltipla personalidade de Javé pode ser basicamente descrita como uma combinação de El e Baal, há uma influência mais sutil, mas também perceptível, de um elemento feminino, a deusa da fertilidade Ashera, originalmente a esposa de Baal na mitologia cananeia. Normalmente Deus se comporta de forma masculina nas Bíblia, e a linguagem utilizada para falar de sua relação com os israelitas é muitas vezes a de um marido, Deus, e a esposa, o povo de Israel. Mas o livro bíblico dos Provérbios, bem como algumas outras fontes israelitas, apresenta a figura da sabedoria personificada, uma espécie de auxiliar ou primeira criatura de Deus que o teria auxiliado na obra da criação do mundo. Segundo o texto dos Provérbios, Deus se deleita com a sabedoria e a usa para inspirar atos sábios nos seres humanos,
Para muitos pesquisadores, a figura da sabedoria incorpora aspectos da antiga Ashera ou Azerá, na maneira como os antigos israelitas viam Deus, criando uma espécie de tensão, embora o próprio Deus não seja descrito como feminino. Haveria uma complementaridade entre ele e sua principal auxiliar. Bom, gente, então aqui foi. Lembrando, gente, foi um pouquinho longo porque o texto não é muito pequeno, mas é importante para você entender. E eu já falei de outros textos, isso aqui é só mais um, certo? Esse aqui é de 2008, mas tem outros mais recentes e tem livros e artigos falando sobre essa fusão de deuses cananeus, deuses antigos, que os antigos hebreus transformaram. E as histórias bíblicas de Deus falando com Moisés, tirando eles do Egito, que na verdade isso nunca aconteceu, dominando o mar, o poderoso de Jacó, na verdade seria o touro, que é o que? O Deus El. Mas isso eles foram mudando, lógico, né? Só mostra uma coisa, que divindades são criações humanas. E esse Deus invisível não é tão invisível, ele é visível. E eu mostrei como ele era antes de se tornar esse Deus invisível. Ou seja, apenas adaptaram. Agora é claro, a linguagem que você vê aqui é uma linguagem mais científica. Mas só você ver, não só aí, como eu falo, não só porque eu estou me baseando não só nesse texto aqui para falar o que eu estou afirmando aqui, mas em outros textos, livros que eu já li, que eu já pesquisei. E só dizendo uma coisa, os deuses, além de serem criações humanas, o Deus da Bíblia é apenas mais um Deus criado pelo ser humano e foi fusão de outros deuses antigos que deram origem àquilo que as pessoas chamam hoje de Deus único e verdadeiro. Não é único e muito menos verdadeiro, porque simplesmente é um plágio e mal adaptado, muito mal adaptado. Tiraram a esposa, jogaram a esposa de Javé para escanteio, porque tinha uma esposa na mitologia e depois largaram de mão. Só colocaram características geralmente masculinas. Às vezes você vê um pouco de características femininas, mas é um Deus de um povo machista. Por isso que ele tem essas características de homem nesse Deus. Por quê? Porque é um Deus criado por homens machistas. Ele só reflete aquilo que o povo pensava na época. E você pode ver várias passagens na Bíblia onde detona a mulher. E isso aí é um assunto para um outro vídeo. Então, gente, uma coisa é certa. A religião está ligada à cultura. Por exemplo, se você nascesse no meio desses povos cananeus na antiguidade, provavelmente você estaria adorando, ou quase com certeza, você estaria adorando esses deuses, certo? Se você tivesse nascido aqui no Brasil, antes de se chamar Brasil, você não estaria adorando Jesus. Eu digo você, aqueles que acreditam nessa mitologia aqui. Não estaria. Estaria adorando o que? Tupã, Seuci, Anhangá, sei lá, qualquer um desses deuses aí, que eram adorados aqui antes da chegada dos portugueses. E se a pessoa nascesse na Índia, ou até hoje mesmo, provavelmente, hoje, né, seria o que? Seria da religião hindu. Outra coisa que não aconteceu, mas vamos imaginar que o Império Romano tivesse adotado o mitraísmo e não o cristianismo, que depois as nações foram influenciadas por Roma e o cristianismo espalhou ali, e, claro, à força. Você acha que a religião que teria chegado aqui no Brasil seria qual? Se o Império Romano adotasse o mitraísmo, o cristianismo não existiria. O crente hoje que está aí adorando aí, enchendo o saco com pregações e com comentários mais absurdos em redes sociais e mídias sociais, ele não estaria defendendo Jesus, ele estaria defendendo Mitra. Mas eu e a maioria das pessoas que estão aqui no canal continuaríamos ateus. Pense nisso. Bom, vou deixar aí o clube de membros. Você quer ajudar esse trabalho, ainda mais para que nós consigamos passar informações para frente, fique à vontade, faça parte. Quiser ajudar ainda mais, tem a chave Pix. E peço uma coisa para vocês. Gente, você não tem como ajudar? Não se preocupe, a sua ajuda é aquela que você sempre deu, como eu comecei o canal. Não tinha clube de membros, não tinha nada disso. Eu sempre contei com essa ajuda. A sua curtida, seu comentário, você compartilhar os vídeos,
certo? E agora eu peço uma coisa, deixa a propaganda até o final, isso me ajuda, isso vai ajudar o canal, certo? Agora, claro, se for aquelas propagandas sem noção, pô, de 40 minutos, não, aí você pula mesmo, não tem problema. Tudo bem? Então, gente, vamos ficar por aqui. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos. Até a próxima e tchau, tchau.